Olá, vamos a mais um vídeo do livro do Rodolfo Caligares. E hoje o texto que nós vamos estudar tem como título Castigos e Recompensas. Só para recordar, o livro do Rodolfo Caligares é esse aqui, A Vida em Família. Então, o Rodolfo Caligares, ele diz que, apesar de todos os esforços que os pais fazem, mas isso para educar os filhos não quer dizer que a criança vai obedecer cegamente, que os pais nunca vão ter problema com uma criança que de repente os afronta, faz birra, bate pé, né? Então ele fala que a gente, os pais, devem estar cientes de que isso possa acontecer, mas que eles também devem corrigi-los. E aí ele fala que tem dois instrumentos que são denominados castigo e recompensa. Esse binômio, segundo Caligares, é um binômio importante no processo educativo. Agora, ele faz algumas perguntas. Tudo bem, é importante, mas quando que eu devo castigar ou recompensar? Quanto? Como devem ser aplicados o castigo e a recompensa? E, por fim, que objetivos devem ser atingidos por tais instrumentos para que realmente melhorem a criança. Daí ele faz uma série de considerações, entre elas que é muito complicado estabelecer, dar uma resposta objetiva para essas perguntas, quando, quanto, como e que objetivos, porque as crianças são diferentes, os pais são diferentes. Então, as personalidades são diferentes. E daí ele passa para um outro teor que ele vai falar que, entretanto, há um relativo acordo entre os que mais entendem do assunto. Né? Provavelmente aqui ele está se referindo aos educadores profissionais. E ele cita o seguinte, ele cita 4 itens. Primeiro, que até os 7 anos, os castigos precisam ser imediatos. Por quê? Porque se a criança faz alguma coisa errada e você vai repreendê-la daqui a 2, 3, 4 horas ou à noite, ela já esqueceu. Então, se ela vai ser repreendida, se ela merece o castigo, e novamente, né, gente, o castigo pode ser botar no cantinho de pensar, repreender a criança mais severamente. E isso não quer dizer que a gente vai usar mão de violência. Não, porque violência não ajuda. Porém, eu, por exemplo, não sou 100% contra uma palmadinha. Não mata a criança. Palmadinha. Não é para deixar a criança roxa, não é para machucar a criança, não é. Mas é para dar aquele susto na criança. E isso não é um recurso que a gente pode lançar a mão com frequência. Mas então, voltando, os castigos têm que ser imediatos. Aí ele cita até o caso, que é um recurso bastante utilizado, que a mãe fala assim para a criança: quando seu pai chegar, eu vou contar para ele. Olha só, aí nós temos alguns problemas. Primeiro, a criança aprontou de manhã, o pai vai chegar à noite. Para ela já não lembra mais o que ela fez, né? Quanto mais novinha ela é, menos ela vai recordar. Além do que, quando a mãe usa desse recurso, o que ela está fazendo? Eu não tenho autoridade. Eu estou transferindo para o seu pai toda a autoridade. E aí não é à toa que o filho não vai obedecê-la, porque eventualmente ele só vai obedecer ao pai. E aí o Caligares fala o seguinte: depois dessa idade, que é a idade que a criança está lá ainda pequenininha, convém refletir um pouco antes de determinar o castigo. Eu vou dizer para a criança: você vai ficar de castigo, né? Vai botar a criança, tem o recurso, você vai ficar sentadinha ali no cantinho do pensar, por exemplo. Você vai determinar. Você consegue fazer a criança ficar ali? Porque se você não conseguir, nem adianta, porque ela vai burlar aquela norma.
para que a carga emocional do educador, no caso o pai ou a mãe, não o leve a excessos e inconveniências. Então, assim, muitas vezes os pais às vezes dão um castigo no calor da batalha. Então ele está raivoso, ele está com vontade de bater no filho. Espera, gente, espera a coisa acalmar. Por quê? Não vai ser produtivo dar um castigo quando você vai extrapolar. Não adianta, não vale a pena. O segundo ponto que o Caligares diz, que os castigos devem ser poucos. Por quê? Aplicados a miúde, quer dizer, qualquer coisinha que a criança faz, castigo. Falar castigo. É a miúde, né? Então a criança no mesmo dia, ela vai ser punida várias vezes. Isso vicia a criança, exigindo doses cada vez mais fortes. Aí o Caligares diz assim, que o castigo deve ser o último e não o primeiro ou único recurso educacional. Então, você vai primeiro, então se ele não vai ser o primeiro, quais são os outros recursos educacionais? É conversar com a criança, né? É levar a criança, é distrair a criança, tirar a criança daquela ideia que ela está alimentando, ler um livro com a criança, assistir um programa bom, porque olha, hoje em dia as crianças estão expostas a tanta violência, inclusive na televisão, nas redes sociais. Os pais precisam ficar atentos com isso, porque muitas vezes os pais não querem que elas sejam violentas, mas elas estão nas redes sociais e na televisão aprendendo tudo que não presta. Bom, daí o terceiro ponto que o Caligares destaca é: os castigos têm que ser justos, isto é, adequados ao autor do erro. Então, quem é o autor do erro? É a criança. Não se deve castigar com o mesmo rigor uma criança de 3 anos e a outra de 10, nem uma criança sensível e outra empedernida. Então, tem crianças que você, com simples falar alto, né, num tom não gritar, mas um pouquinho mais alto, para ela sentir que você está falando sério, já é suficiente para ela falar: epa, papai tá bravo, epa, mamãe tá brava. Já outra criança, isso não vai funcionar, ou então ela vai bater de frente. Então, os pais devem ir observando e, na medida do possível, ir estudando as diversas formas de educar uma criança, né? E não, olha, gente, tem tantos recursos. Você vai no YouTube, digita lá, né? Recursos educacionais, vai aparecer. Escolhe um ou dois e vai testando o que funciona para você e para o seu filho ou filha. O outro ponto é que o castigo deve ser proporcional à natureza da falta. Um gesto de maldade ou de desrespeito ao direito alheio deve ser objeto de castigo mais duro do que uma leve desobediência. Então, assim, a criança foi desobediente, mas não é nada grave. Isso é uma questão a ser olhada. Mas, às vezes, essa criança agiu com maldade, ela foi má, ela foi perversa, ela desrespeitou o outro. Então, essa atitude da criança precisa ser corrigida com mais afinco. É a natureza da falta. E depois, o Caligares fala, no item 4, devem corresponder às necessidades do educando. Quem é o educando? A criança. Ou seja, corrigir os seus defeitos, impedir a formação de hábitos condenáveis. Teve um vídeo que eu citei o exemplo da criança que traz um objeto para casa que pertence ao coleguinha. Se você não corrige, a criança vai trazer outro objeto, outro objeto. É um ato condenável, né? Agora, como é que o pai corrige? Batendo? Não. Como é que o pai corrige a mãe?
Senta com a criança, fala com a criança, olha, isso aqui não é seu. Eu garanto que você não ia gostar que o teu coleguinha pegasse isso de você, né? Papai comprou isso para você, não foi para o coleguinha. A não ser que ela faça uma troca justa, né? Borracha por borracha, por exemplo, né? Aí vá lá. Mas o que é justo? É que o pai ou a mãe leve a criança na escola e faz ela devolver e pedir desculpas pelo que ela fez. Ah, mas é humilhação. Não, não é humilhação, não. É importante que a criança sinta na pele que aquilo ela não deve repetir. Aí ele diz assim: marcar bem a diferença entre uma ação boa e uma ação má. Mostrar as consequências desfavoráveis da inobservância aos regulamentos. Ou seja, a criança precisa entender quando que ela teve uma ação que é boa, quando que ela teve uma ação que é má. E aí, conversar com ela de modo que ela vá entender as consequências desfavoráveis daquela ação ruim. Aí o Caligares continua, abre aspas, o castigo deve ainda ser firme, nunca relaxá-lo a menos que se reconheça ser imerecido. O que ele está falando aqui? Que o castigo deve ser firme, quer dizer, eu vou castigar meu filho, eu disse para ele, olha, você vai ficar sem ver televisão, suponhamos. Não devo voltar atrás, a não ser que eu chegue à conclusão, por A mais B, que aquele castigo ele não mereceu, tá? E deve ser relacionado com o erro. Por exemplo, ele sujou, ele vai limpar. Ele quebrou, ele vai consertar. Ele tratou mal alguém, ele vai pedir desculpas, né? Então, assim, é correspondente ao erro que ele cometeu. Não adianta, por exemplo, ele quebrar, aí ele vai fazer uma coisa que não tem nada a ver com aquilo, porque ele precisa entender a questão do efeito, da consequência daquilo que ele fez. E ele vai dizer também assim, o castigo ele deve ser liberalizador da culpa. Abre parênteses para o Caligares. Terminada a punição, tá, já foi punido. Esquece-se o incidente e continua-se a tratar a criança como se nada houvesse acontecido. Quer dizer, não é ficar voltando para aquela situação. Ele já foi punido? Beleza, agora vira a página. Vida nova. É isso que o Caligares está falando. Aí lá na frente, ele vai falar sobre as recompensas. No que toca a recompensa, constituem-se recursos pedagógicos válidos apenas quando sirvam de estímulo. Para isso é preciso que, 2 pontos. 1. As recompensas sejam dadas diante da superação de uma deficiência. Quer dizer, você não vai recompensar a criança, ela não fez nada para merecer aquilo. Então você não vai. Ela precisa sentir que ela foi recompensada por uma coisa boa que ela fez. Ela superou aquela dificuldade. 2. Não se tornem habituais. Quer dizer, a recompensa não deve ser toda hora, né? Para que o educando não forme uma noção falsa da realidade da vida. Porque na vida a gente não é recompensado o tempo todo. Supondo que tudo funcione na base dos prêmios. Porque aí a criança fica sempre naquela expectativa. Aí eu fiz uma coisa boa, eu vou ser recompensado. A criança, como nós, a gente precisa fazer o bem pelo bem. Agir corretamente, porque agir corretamente é o correto. Não é porque eu vou receber um prêmio. Isso não funciona dessa forma. E, por fim, não se convertam na principal razão do esforço. Por exemplo, prometer chocolate a uma criança para que se comporte bem. É correr o risco de só obter bom comportamento em troca do chocolate. Ela tem que se comportar bem, porque se comportar bem faz parte da vida, da vida na sociedade. Né? Não é porque ela vai ganhar chocolate.
Tá aí o texto. Gostaram? Se gostaram, dê um joinha, compartilhem, comentem e até o próximo vídeo, se Deus quiser.